Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a vida de todos vocês, amém? Eu estou aqui nesse momento meditando na palavra de Deus e ao me deparar com alguns textos bíblicos, o Espírito Santo muito falou ao meu espírito, continua neste momento a falar, e senti por necessidade compartilhar com vocês através de um vídeo curto para nós entender um princípio básico sobre a obra de Jesus Cristo. Desde já quero pedir perdão aos irmãos, a todos vocês, por causa do barulho que está aqui na minha volta. Mas vamos comentar sobre esses textos. Se encontra no livro de Lucas, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 15, o versículo 16 e 17. O versículo 15 está escrito assim: Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Esse é o versículo 15 do capítulo 1 do livro ou do Evangelho de Lucas. O versículo 16 segue dizendo: E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Verso 17: E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebelde à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Ainda mais eu quero ler um texto aqui, para a gente associar juntamente com esse, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 16, tá bom? A partir do versículo 17, 16 do Evangelho de João, a partir do versículo 7, está escrito assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-vo-lo-ei. O verso 8: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9: Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me verei mais. Verso 11: E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Verso 12: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Verso 13: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, o verso 14, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Amém? O verso 14, capítulo 14 do Evangelho de João, tem outro texto que eu quero ler. Vamos associar todos esses versos. Amém? O 14, versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A Bíblia diz no capítulo 10, o verso 41 aqui do Evangelho de João. Vai anotando aí todos esses textos, tá bom? O verso 41, Evangelho de João, capítulo 10, o verso 41, está escrito assim: E muitos iam ter com ele e dizia: Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. O texto que a gente leu em Lucas capítulo 1, verso 15, 16 e 17, eu dei um breve destaque nas palavras converter. Converter a nação de Israel, converter o coração dos pais aos filhos e preparar um povo para receber Jesus Cristo. Pois só podemos receber Jesus através do arrependimento. Quando a mensagem é proclamada, e essa mensagem ela tem um efeito sobrenatural dentro de cada um de nós, que é o que a Bíblia fala sobre a regeneração, ou o novo nascimento, ou ainda mais, nascer do alto. Observe, o que eu quero falar com isso? Deus me chamou a atenção que João Batista ele seria cheio do Espírito Santo
já desde o ventre, o versículo 15. E o versículo 16 e 17, tá, ambos os versículos empregados a palavra converter. Logo, o que eu quero falar para vocês, compartilhar sobre o que o Espírito de Deus ministra no Espírito, na leitura e continua a ministrar, por isso eu estou aqui compartilhando com vocês. Quando um homem ou uma mulher está cheio do Espírito Santo, isso se associa primeiro com uma obra de convenção. Observe que ser cheio do Espírito Santo logo está associado com convenção, ou seja, transformação de vida. E eu li o capítulo 16, que Jesus fala abertamente antes da sua prisão e morte e ressurreição, sobre a vinda, o ministério numa forma mais sobrenatural do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo de testificar a obra de Deus e a obra do Filho no coração do homem. Ele fala que o Espírito Santo viria como veio, e quando ele viesse, ia converter, ou seja, convencer o coração do homem pecador. Então, uma das muitas obras do Espírito de Deus é convencer do pecado, é convencer de que o homem ele é pecador, separado de Deus, e que ele precisa de um redentor. O Espírito de Deus, ele aplica no coração do homem pecador que não conhece a verdade, mas que ao ter o contato com a pregação genuína, o Espírito de Deus age aplicando essa verdade no coração do homem que não pode ser alcançado por falsos ensinos, que não pode ser alcançada pelos ministros ao qual é levantado, ou que Deus não levantou, mas que fala do nome de Jesus. O acesso ao coração do homem, ou seja, ao íntimo do homem, porque quando a Bíblia fala de coração, não fala do coração cardio, que bombeia o sangue dentro do nosso corpo, mas fala da nossa própria alma, onde fica a sede das emoções, desejo, vontade, razão, e ainda mais profunda, o espírito do homem, como está escrito em Hebreus capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus ele é viva e eficaz, pois a palavra de Deus é Cristo, é viva e eficaz, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula. Somente a palavra de Deus é capaz de trazer vida ao homem morto, espiritualmente falando, através dessa mensagem poderosa. Então, o que eu quero aqui compartilhar com os irmãos é a dificuldade que nós estamos vivendo nos dias atuais para a convenção de almas. Vocês já perceberam o quanto é difícil ver convenção de almas? Nós temos cultos e mais cultos, e isso é muito importante. Festas e mais festas, e isso também é importante. Mas a gente não vê com frequência convenção de almas, almas se derramando, almas caindo prostradas diante do púlpito, diante de uma pregação. A gente vê muito grito, a gente vê muito movimento, e claro, isso faz parte do pentecostalismo. Não estou criticando esses pontos, isso faz parte, mas a gente não vê aquilo que é essencial. Essencial. Jesus, antes de começar seu ministério, em Mateus capítulo 4, o versículo 1 fala que ele foi guiado pelo Espírito Santo, nos ensinando princípios. Como homem e filho de Deus, ele veio nos dar também exemplo. Já em Lucas capítulo 4, versículo 1, fala que estava cheio do Espírito Santo. Então, o que está faltando para a nossa geração? O que está faltando para nós, para mim, para os ministros nessa geração? Está faltando nós não somente termos selados com o Espírito Santo e receber por doação a palavra, essa esperança gloriosa de sermos filhos de Deus, mas Deus quer muito mais. Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, para que haja convenção de almas, pois conforme o capítulo 16, o verso 8 de João, que nós lemos aqui, quem convence o homem não é eu, Marcelo, quem convence o homem não é você que é ministra da palavra, você que é ministro da palavra. Quem convence as pessoas é o que está sobre a sua vida, que convence as pessoas dos seus pecados, dos seus deleites, da necessidade de um Redentor, que Cristo há 2000 anos atrás morreu na cruz do Calvário para
salvar o homem do poder do pecado. Cristo venceu o pecado. Cristo venceu o inferno, Cristo venceu as trevas. E a obra do Espírito Santo, uma das obras essenciais, é aplicar isso no coração das pessoas, mas é de grande responsabilidade daqueles que são chamados, ou seja, de todos, porque todos podem falar do nome de Jesus. Eu não sou eu o pastor, não sou eu o diácono, não sou eu o evangelista, não sou eu o profeta, não sou eu o mestre, não. Todos que se converter a Cristo Jesus têm o Espírito Santo de Deus e pode muito mais e além do que somente ter o Espírito Santo de Deus. Na verdade, nós vivemos uma geração que estamos vivendo uma superficialidade, ou seja, nós andando pela superfície das águas, nós nos aprofundamos e por isso não contemplamos grandes sinais e maravilha. E um dos grandes sinais é convenção de alma através da pregação da verdade. João Batista não operou sinais e prodígios, mas tudo que ele falou era a verdade. Por quê? Porque sobre ele estava o Espírito da verdade. É uma das expressões de João 14, verso 17. O Espírito da verdade. Por quê? Porque o mundo é uma mentira. O mundo vive uma mentira, sendo governado pelo pai da mentira, mas quando o homem está cheio do Espírito da verdade, ele prega a mensagem genuína, essa verdade vai confrontar a vida dos pecadores. Falo de pecadores que ainda não conhecem a verdade, por isso ainda não se arrependeram, porque todos nós somos pecadores. A diferença daqueles que estão em Cristo para aqueles que não estão, que aqueles que estão em Cristo são pecadores arrependidos, e aqueles que não estão, Marcelo, são pecadores que ainda permanecem na vida de pecado, por não conhecer a verdade, ou por conhecer e rejeitar ela no seu coração. Então fica essa mensagem para o nosso coração. João Batista, já desde o seu ventre, foi cheio do Espírito Santo. Qual é a missão de João Batista? Pregar arrependimento, trazer a convenção no coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, porque a sociedade é constituída através de famílias. Então, uma sociedade complicada, violenta, corrompida, não começa na sociedade, começa dentro de casa. E a gente vê a dificuldade que nós estamos vivendo, cada geração, tratando-se dos relacionamentos familiares, pais e filhos, filhos e pai. Não há mais respeito, não há mais honra. Então, quando a mensagem entra dentro dos lares, a importância de visitar as casas, a importância de pregar dentro dos lares a palavra de Deus, porque dali surgirão pessoas, homens e mulheres, né, que se associarão ao restante das pessoas que estão neste mundo, formando assim uma sociedade, seja ela boa, seja ela ruim. Então, por isso que fala da conversão dos filhos aos pais. Por quê? Porque a guerra começa dentro de casa, os conflitos estão dentro de casa, e isso segue lá para fora. O que aprendemos dentro de casa, levamos lá para fora, para a sociedade, sendo coisas boas ou ruins, acrescentando coisas boas ou ruins à sociedade. E outro ponto, o Espírito de Deus é o que faz a diferença na vida de um ministro, de um servo e de uma serva de Deus. Um homem vazio é um homem morto. Um homem sem o Espírito de Deus é um homem que está vivo, mas está morto espiritualmente. A mensagem não terá efeito no coração das pessoas. A mensagem não vai fluir como deveria fluir, porque há um vazio, um esgotamento espiritual nas nossas vidas nos dias atuais. Dia difícil estamos vivendo, mas ainda o Espírito de Deus paira sobre a terra. A porta da graça ainda está aberta. Cabe a cada um de nós, independente do cargo eclesiástico, termos uma vida de profundidade, buscarmos ser cheio do Espírito de Deus, para primeiramente termos uma vida mais fiel ao Senhor, um relacionamento mais íntimo e, por fim, isso vai resultar em convenção de almas, em sinais e prodígios e maravilha nas nossas congregações. Lembre-se que ser cheio do Espírito Santo não é só para ser um estilo de vida, também um estilo de vida. Isso é essencial. Nós temos um estilo de vida de maneira que agrada o Senhor Jesus, que vem através de uma vida cheia do Espírito Santo, mas está também associado à convenção de almas, pregar e almas se renderem, pregar e almas ser tocadas, louvar e almas ser movidas. Os louvores
direcionado por pessoas cheias do Espírito de Deus, resultará em convenções, quebrantamentos, rompimento no mundo espiritual. A nossa luta é espiritual. E para romper no espiritual, tem que ser pelo Espírito. E para nós romper no Espírito, temos que estar alinhado com a palavra de Deus. Fica essa mensagem para o nosso coração. Que Deus abençoe os irmãos e compartilhe esse vídeo. Amém? Fique na paz.